No vídeo de hoje, um domingo muito preocupante para o torcedor do São Paulo Futebol Clube. Porque ele pode ser a tônica do que virá ao longo de 2026, dentro e fora de campo. Like no vídeo, se inscreve, ative o sininho, rumo a 460 mil inscritos por aqui. Boa segunda-feira para todo mundo. Hoje eu tenho um ótimo motivo para atrasar o horário de publicação do vídeo. Vem cá. Minha aniversariante, Caroline. Tudo bem? Sim. Parabéns pelos seus 8 anos de vida. Hoje a gente teve aqui a visita de quem? Quem teve aqui hoje para te dar feliz aniversário? O Mickey e a Minnie. O Mickey e a Minnie vieram aqui em casa. Mas como é que eles sabem onde você mora? Não sei. Vieram aqui. Sério? A gente fez um café da manhã aqui pra Caroline com as princesas da Disney, veio o Mickey, veio a Minnie. Pô, espero que você tenha gostado. Foi legal? Sim. Muita comida, gente. Meu Deus do céu, tem café da manhã pros 3 dias aqui. Ave Maria. Eu já tô comendo um biscoito. O que você tá comendo? Uma bolachinha? Ah, muito bem. Parabéns, tá? Parabéns. Muitos anos de vida. Deus abençoe. Cadê o beijo do pai? Deus abençoe, meu amor. Parabéns, parabéns. Obrigada. Então tinha que dar essa justificativa para vocês. Então é por um bom motivo que o almoço esfriou hoje. Não acham? Aniversário da Caroline foi um dos motivos da gente vir passar essas férias aqui em Orlando para que ela também conhecesse os parques e comemorasse o aniversário aqui. Então, hoje é o dia, né? Hoje é o dia. Bom, vamos falar primeiro do campo, vamos falar da entrevista do Luciano depois do jogo, depois vamos falar da matéria do Fantástico. Bom, o campo, a derrota para o Mirassol, vamos combinar? Esperada, né? Todo mundo já sabia que o São Paulo ia perder o jogo ontem. A verdade é essa, sendo muito claro, sendo muito realista, e acho que o torcedor do São Paulo também tinha a mesma expectativa. Com 20 minutos já estava 2-0 para os caras, o jogo já estava resolvido. O que mais angustia é você olhar para o jogo de ontem e enxergar que, assim, nada mudou. É uma extensão de 2025. De novidade, você teve o Danielzinho, né, que entrou no segundo tempo e tal, buscou alguma coisa, se movimentou, mas não é o cara para chegar e pum, é o Danielzinho que vai resolver tudo para nós. Não vai ser o Danielzinho. Então você já tem um elenco que não teve grandes contratações e teve perdas, né? O Luiz Gustavo foi embora, o Oscar foi embora, o Rigoni foi embora, quem mais? Dineno vai, é opção? Tá, mas foi embora. Então é um elenco que tem menos peças, o que já é uma constante, né? Porque de 2024 para 2025 o elenco do São Paulo perdeu muita peça. Muitas, para encaixar ali o Oscar no salário e tal. De 25 para 26 ele perde mais. Não na mesma quantidade, na mesma proporção, tem cabelo da Caroline aqui. Não na mesma quantidade, na mesma proporção, mas ele vai também perdendo jogadores. E ao mesmo tempo, você vai vendo que nesse início de temporada você vai precisar esperar o Lucas Moura de novo ganhar ritmo, você vai esperar o Caleri de novo tentar voltar a chegar no nível que foi, né? Ferrarese, Alan Franco, que acabou fazendo o gol contra, vários caras ainda muito longe do ritmo ideal do que se espera. Então, assim, e um clube que... Como é que ele vai atender os pedidos do Crespo? Porque o Crespo tem pedido reforços. O Crespo tem pior, precisamos mudar o panorama do time aqui e tal. Mas ele pede, assim, é meio que um grito desesperado pro torcedor ou até uma satisfação pro torcedor, porque ele sabe que não vai receber. Pelo menos num primeiro momento, ele não vai receber. São Paulo não tem recurso hoje para trazer jogadores que o Crespo precisa, né, que o elenco precisa. Até por isso o Luciano deu aquela entrevista ontem. Essa entrevista é de quem está por dentro dos problemas, de quem sabe que não tem dinheiro, não vai ter reforço, enquanto vários rivais estão se reforçando muito bem, né? Flamengo, a notícia de hoje é a possibilidade de trazer o Paquetá. Palmeiras foi lá e tirou o capitão do Botafogo. Cruzeiro trouxe o Gerson e manteve o Caio Jorge, e ampliando o salário do Caio Jorge. E por aí vai. Fluminense contratando pra caramba. Né? Contratou o Gemes, tentou o Savarino ali, mas acabou não conseguindo, mas com apetite, né? Fluminense com apetite no mercado. Você não vê o São Paulo em condições... O Santos trouxe o Gabigol de volta. Ah, mas o Gabigol não joga bem há 3 anos, mas é um atacante de 29 anos,
com uma passagem histórica no Flamengo, do próprio Santos, né? Artilheiro de Copa do Brasil, de Brasileirão, um cara que ainda pode, né, dar algum, dependendo muito dele, claro, de um coletivo que o ajude, mas ainda pode dar algum tipo de resposta. Então você está vendo os clubes da Série A, em maior ou menor escala, cada um dentro da sua realidade, dentro do seu orçamento, todos eles ali, boa parte deles, todos não, mas boa parte deles, fazendo movimentos de mercado. E o São Paulo olha para o lado, olha para o outro, fala, não tem o que fazer, não tem dinheiro. E existe um outro problema, que é uma dificuldade hoje em termos de credibilidade, de trazer jogador. Como é que você faz? Como é que você faz para convencer alguém de jogar, de assinar um contrato do clube do Júlio Casares hoje? Como é que faz? É difícil. Como é que faz para você motivar um jogador? O relógio dando bom dia. Bom dia. Tá cedo ainda, né? Como é que faz para você motivar um jogador a participar desse projeto? Não, vem para cá que o ano vai ser, mas só dureza. Nós vamos lutar para ser 16º, 15º do Brasileiro, já estamos passando perrengue no Paulista, né? Não tem Libertadores, vem, vai ser lindo, vai ser ótimo. Difícil, muito difícil convencer. Como é muito difícil que a gente se convença da versão apresentada até agora pelo Júlio Casares, através da sua defesa, através do seu advogado, sobre o dinheiro em espécie, os saques, os depósitos. É muito difícil. Vamos lá, o Fantástico fez ontem a matéria, uma matéria de aproximadamente 7 minutos. Nessa matéria, aparece como figura central o Nelson Marques Ferreira, que assim que o Casares assumiu como presidente do São Paulo em 2021, foi nomeado diretor adjunto do clube. E ele saiu em novembro do ano passado. E a partir do momento em que ele sentou na cadeira, por uma coincidência ou não, isso vai ser apurado, já está sendo apurado pelas autoridades, a partir do momento em que ele sentou na cadeira de diretor adjunto do São Paulo, ele criou 15 franquias, 15 novas empresas, abriu 15 novos CNPJs em shopping centers. E isso despertou a atenção das autoridades. Eles olharam e falaram, pô, que coisa esquisita, que coisa estranha. Aí eles foram olhar a conta do São Paulo e descobriram que houve na conta do São Paulo, de 2021 a 2025, houve uma quantidade de saques que chegou a 11 milhões de reais. Aí você falou, pô, tá estranho. 11 milhões de reais saindo da boca do clube, dinheiro sacado do clube, tá? Dinheiro sacado, retirado das contas. Camarada que sentou como diretor adjunto e assim que ele sentou, ele começou a criar empresas, pode ser uma coincidência, pode não ser, empresas em diferentes shopping centers de São Paulo. Aí a galera olhou e falou, peraí, vamos olhar também as contas do presidente? Aí foram lá olhar, pegar os relatórios do COAF e olhar as movimentações do presidente do São Paulo. Pegaram um período de janeiro de 23 a maio de 2025, pouco mais de 2 anos. E aí a própria investigação, o próprio delegado que conversou falou que a atipicidade deixou de ser pontual e virou estrutural. Porque ele virou e falou assim, pô, o cara tem um salário de 27 mil reais como presidente do São Paulo, é a função que ele exerce hoje, é o cargo que ele ocupa hoje. E ao todo, nesse período de 2 anos, a conta dele movimentou 3 milhões e 200 mil reais. Isso dá mais de 110 mil reais de salário. Mas o salário dele no São Paulo é 27. Como é que a movimentação dele chega a valores acima de 110 mil reais por mês? Alguma coisa não está batendo. Aí a defesa do São Paulo, a defesa do Casares foi perguntada. Porque além das movimentações, também chamou a atenção como esse dinheiro entrou na conta do Júlio Casares. Entrou em depósitos em dinheiro, em vários depósitos fracionados. E depósitos que nunca superavam 49 mil reais. Porque, você sabe, como a gente explicou no vídeo da semana passada, o limite para que o COAF não receba o alerta, tem alguma coisa aqui para você olhar, é 49 mil. A partir de 50 mil, qualquer transação é informada ao COAF, dispara um alerta do COAF.
não significa que qualquer transação de 50 mil em diante seja suspeita. Mas o COAF fica de olho. Opa, acendeu a luzinha aqui. Deixa eu ver. Não, tudo bem. O cara tá recebendo de origem lícita de uma empresa, para a qual ele presta serviço, para a qual ele trabalha, está recebendo de ações, de investimentos, etc. Tudo bem. Opa, isso aqui não tem... Isso aqui tá esquisito. Isso aqui não tem lastro comprobatório. Vamos para cima. É assim que funciona. É para isso que existe o COAF. E aí você tem, nesse período, nas contas do presidente do São Paulo, muito dinheiro em espécie entrando, no mesmo período em que saiu dinheiro em espécie da conta do São Paulo, entra muito dinheiro em espécie na conta do presidente e em vários depósitos fracionados. E nenhum deles chegando a 50 mil reais. Seria para não despertar o sininho, o alarme do COAF? Aí a defesa do Júlio Casares diz o seguinte: não, ele trabalhou na empresa privada, na iniciativa privada, e ele recebeu boa parte dos recursos na iniciativa privada em espécie. Aí ele guardou esse dinheiro em casa e um belo dia ele falou: vou depositar. E aí ele depositou. Mas aí nós temos várias perguntas a fazer. A defesa do presidente Casares, ele deverá explicar. Ele tem muitas explicações a dar. Porque eu acho que, num primeiro momento, essa explicação não convenceu muita gente. A mim não convenceu. Sendo muito claro, estou imputando acusação alguma ao presidente do São Paulo. Mas estou dizendo que não estou convencido e gostaria de mais explicações a respeito. Até porque nós estamos falando de um cargo público, né? Não na esfera pública, né? Como governo, não é isso. Né? Não no aparato de Estado, mas de uma figura pública que representa uma instituição que pertence a milhões de pessoas, que é o São Paulo Futebol Clube. Então ele tem que dar explicações, sim. Claro que tem. Então vamos lá. É preciso explicar como, quais foram as empresas, os trabalhos. O Júlio Casares era publicitário, foi radialista, né? Quais empresas e quais serviços foram prestados? Ele vai ter que mostrar os contratos, os valores recebidos, as empresas que teriam feito esses pagamentos e o porquê desses pagamentos terem sido feitos em dinheiro. Porque, com todo respeito, presidente, com todo respeito, se esse valor foi recebido de uma empresa de publicidade, por exemplo, essa não é uma prática do mercado. Isso eu posso garantir. Não é uma prática do mercado hoje fazer pagamento a ninguém em dinheiro. Não é. Você emite nota fiscal, bonitinho, vai lá, envia a nota fiscal, aí o departamento financeiro recebe a nota fiscal e faz o pagamento direto na sua conta. É assim que funciona. Por que mudou? Por que só no caso do presidente Júlio Casares, ou num caso específico, num pagamento ou em pagamentos específicos, esse valor foi transacionado em dinheiro vivo? Não acham curioso? Eu acho muito curioso. Por que demorou um tempo para que o presidente do São Paulo, depois de receber esses pagamentos em dinheiro vivo, fizesse os depósitos nas contas? Por que não de imediato? Pô, não vou ficar com essa dinheirama toda, já vou botar logo no banco. Então, primeiro temos que saber por que pagaram em espécie. Segundo, por que o presidente não pegou imediatamente o dinheiro assim que recebeu esses valores e depositou na conta? Também tem que explicar a terceira coisa. Por que foram feitos depósitos fracionados? Por que não pegou o montante, já que é tudo dinheiro lícito, tudo dinheiro do trabalho do presidente do São Paulo, na iniciativa privada, por que não pegou todo o montante e falou, tá aqui, ó, chega pro gerente do banco e falou, bota na minha conta? Por que depósitos fracionados? Por que 10, 20 depósitos no mesmo dia? Por que nenhum deles ultrapassando 49 mil reais? Nenhum deles chegando no limite da faixa de alerta do COAF, que é 50 mil. Tem muita coisa para explicar, presidente. E até agora, com todo respeito, não convenceu, não. Até agora, tá mais fácil acreditar no Papai Noel, que passou há poucos dias, do que acreditar na história do presidente do São Paulo. Mas ele tem todo o tempo do mundo, amplo direito à defesa para se explicar. E tem o impeachment sexta-feira. Com certeza nós vamos voltar a falar do São Paulo nessa semana, com a votação do impeachment na próxima sexta-feira, com protestos da organizada sendo marcados. A organizada parece que rompeu. Parece que a principal organizada do São Paulo finalmente... Opa! Ih, rapaz, temos um problema, hein? É grave, hein? Precisamos protestar, hein? Apoiamos demais essa diretoria, demos crédito demais, acordaram. Também, meu amigo, se não acorda agora, fica difícil, né? Vai acordar quando? Não tinha muito jeito.
Então vamos ver também ao longo dessa semana como vai ser toda essa pressão pelo impeachment, pressão de torcida, pressão dos conselheiros, pressão de imprensa e que rumo essas investigações vão levar em cima do presidente Júlio Casares. Mas as explicações até o momento são muito frágeis, muito frágeis, e os indícios são muito robustos. O que você pensa? Deixa a opinião nos comentários, like do vídeo se você ficou até o final, uma excelente semana, boa segunda para todo mundo, juízo e tchau.